gente, aqui é a Camila e estamos no 5º episódio do Direito, Vinho e Outras Coisas. Hoje trouxe um tema que está bastante presente no debate social. Como identificar a região limítrofe na qual a liberdade de expressão desrespeita o outro ao ponto de se tornar um discurso de ódio? Para responder essa pergunta, não bastam opiniões. Em tempos de anti-intelectualismo, estudar é necessário. Tive a oportunidade de participar de uma aula do professor pós-doc Bernardo Gonçalves. Ele leciona na UFMG e na PUC-MG e é autor do livro Curso de Direito Constitucional da Juspodium. Dessa aula que trago muitos dos conceitos que falarei aqui. Vamos então ao que interessa. Quando se fala em discurso de ódio, podemos fazer uma divisão entre Estados Unidos e os países da Europa. Nos Estados Unidos, temos uma visão defendida por Dworkin de que não se pode limitar a liberdade de expressão, pois ela amplia a democracia. E com isso, o discurso de ódio é o preço que temos que pagar para uma democracia mais plena. E é aí que entra a seguinte questão: preço a se pagar. Mas quem paga esse preço? Quem paga o preço da ilimitada liberdade de expressão? Geralmente são as minorias, né? E quando falo minorias, não são em quantidade, pois são muitos, mas sim em menor representatividade, infelizmente, em locais de poder, quais sejam negros, gays, mulheres, estrangeiros. Isto posto, atravesso o oceano e vamos à Europa. Lá são aplicados conceitos na linha de Jeremy Waldron, professor da Universidade de Nova York, e de Owen Fies, professor emérito da Yale. Waldron foi aluno de Dworkin e discordou dele. Waldron se preocupa com a dignidade da pessoa humana. Para ele, não há aplicação do princípio da igual consideração se forem ofendidos etnia, religião, orientação sexual, nacionalidade, deficiências. Ele vai além e diz que o discurso de ódio não valoriza uma sociedade mais inclusiva. Sim, né? Pois o discurso de ódio ele discrimina o quê? O outro, o diferente, o fora do padrão aceito socialmente. Enfim, podemos permitir que diminuam ou discriminem o outro indivíduo no que toca à sua dignidade? Owen traz outra visão também muito interessante. O discurso de ódio desrespeita o princípio da igualdade. Traz efeito silenciador. Silenciador? Como assim, Camila, silenciador? É que pessoas são tão massacradas que deixam de participar do mercado de ideias. O discurso de ódio, ele humilha, ele diminui tanto certos grupos de pessoas que ele inibe. E esse é um sentimento capaz de permear muitas gerações. Camila, você falou dos Estados Unidos e da Europa, mas qual o Brasil adota? O Brasil, felizmente, adota um modelo europeu. E isso a gente pode identificar em alguns atos, como a Lei 7.716, de 89, que lá no artigo 20 ela enumera crimes como praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Possível identificar também no HC 82424 do STF, que foi lá impetrado em 2004, em favor de um negacionista do Holocausto e defensor do antissemitismo, tendo sido o crime de racismo, nesse caso, evidenciado pela simples, entre aspas, utilização desses estigmas. Temos também, outro exemplo, a ADO 26, que estendeu as características do crime de racismo, inafiançável e imprescritível, ao de homofobia e transfobia. Ficou notória, então, a característica protetiva do direito brasileiro em contraponto ao direito estadunidense, que tolera muito mais o discurso de ódio, sendo necessário para sua caracterização o fato chegar ao ponto de produzir iminente violência. E essa tolerância não é sem consequência. Haja vista que, conforme dados do FBI, de 2016 para 2017, tais crimes aumentaram em 17%. E aí, o que vale mais? A liberdade de expressão a qualquer custo ou o respeito à dignidade de ser quem se é? Ufa, como hoje o assunto foi meio denso, optei por um vinho mais leve.
E para contrabalancear, né? É um Ache Carmener 2017 do Vale de Rapel, no Chile. A cor dele é um vermelho escuro. No nariz ele traz bastante cereja e notas terrosas no paladar. É bom servi-lo a uns 15 graus e acompanha bem massa e carne bovina. Espero que tenham gostado. Saúde!